Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Nessa semana a gente vai falar de um tema que tá em alta, tá hypado. Vamos falar sobre inteligência artificial e as novas tecnologias. Alguns estão vendo com medo, outros estão agradecidos pelos benefícios que trazem. E hoje trouxe dois feras aqui que entendem tudo dessas novas tecnologias. Primeiro, meu grande brother Cadu Baracho, meu sócio, meu parceiro no outro podcast que é o Business Plan, mas é um cara que entende muito de marketing digital e está se especializando em novas tecnologias, inteligência artificial, inclusive está crescendo muito nas redes sociais pelas dicas que dá lá. Irmão, seja bem-vindo, dá as boas-vindas para depois apresentar nosso outro ilustre convidado. Prazer, galera. Cadu Baracho falando. A gente tem utilizado muita inteligência artificial para dar mais produtividade, para gerar fluxos contínuos de venda. E assim, hoje eu, principalmente com a visão de utilização das inteligências artificiais, não só, beleza, tem o ChatGPT, mas e aí? O que a gente faz? Mas tendo essa visão de como utilizar ele na prática para gerar resultados, gerar vendas e, enfim, a operacional dele na vida. Boa, na prática, né? Na prática. Nosso outro grande convidado aqui dessa nossa mesa redonda é o Ismael Júnior. Ele que é especialista e consultor em cibersegurança, fundador da Arrow Security, que é uma empresa especializada em dar segurança para empresas, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas se apresenta aí um pouco, dá as boas-vindas para a galera para a gente começar nosso papo aqui, Ismael. E aí, galera, tudo bem? Ismael Júnior, da Arrow Security. Aqui, ó. Nessa aqui então, eu vim aqui hoje para a gente bater esse papo sobre ChatGPT, como o próprio Cadu falou. Essa inteligência, né, ela não é usada só também na área de marketing, ela também é usada para proteger as empresas. Então, muito dos softwares hoje que nós usamos dentro da área de cibersegurança, ela utiliza a inteligência artificial justamente para pegar ali comportamentos diferenciados. Certo, boa. E antes da gente começar o nosso papo em si, vou dar um recado aqui dos nossos parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. Afinal, nada é de graça, né, meu amigo? Então, a gente primeiro tem a nossa B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos, Ismael, que ela foca em dois pilares principais. O primeiro é organizar a vida financeira. O brasileiro é muito desorganizado, não aprende isso na escola. Então, o que a B3X faz? Primeiro entra na sua casa, lhe ajuda e vai te ensinar a ter uma vida organizada financeira. Então, esse é o primeiro pilar. No segundo pilar, ela te ensina a investir e fazer uma carteira de investimentos, né? E quando a gente fala em investimentos, né, pode ser criptoativos, pode ser mercado financeiro, renda fixa, previdência privada. Então, tem vários tipos de investimentos que eles vão te ajudar. E outra coisa, quando a gente fala em investimentos, o pessoal pensa que investir precisa de 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Não. Na B3X, ele senta com você, escolhe uma carteira que com 800 reais por mês, 500 reais, 1.000 reais, o que você pode todo mês, diversificando essa carteira para te dar uma tranquilidade lá na frente. Então, quem quer organizar a vida financeira, começar a investir, procura a B3X Investimentos lá no Instagram, que eles vão ser super receptivos. Fazem minha mentoria, comecei a investir, comprei meus primeiros criptoativos essa semana, viu, Caduzão? Tô entrando nesse mundo de criptoativos aí também. Aproveitando que tá embaixo, hein? Vai ganhar dinheiro, hein? E a B3X ajudando. A gente tem também a Splash Produtora, que é esse estúdio maravilhoso aqui, que você pode vir aqui fazer uma live, né, do seu conteúdo, gravar um curso, fazer um podcast como a gente está fazendo aqui. Tem vários formatos, com mesa, sem mesa, outro tipo de mesa, com cortina e o melhor custo-benefício da cidade. Então, recomendo demais Splash, profissionais gabaritados aí para ajudar você a escalar no digital. Recados dados, vamos começar nosso papo aqui. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é uma grande polêmica que está sendo levantada com essa inteligência artificial, dos benefícios e dos malefícios que podem trazer. Principalmente o Ismael, né? Fala de cibersegurança, a gente sabe que está acontecendo muitos golpes aí usando a inteligência artificial. Para vocês dois, a inteligência artificial tem mais benefícios ou mais malefícios, mais insegurança? Vamos, no meu ponto de vista, cara, depende de que lado você quer estar. Primeiro ponto. Vamos lá. Para mim, Cadu, eu consigo, no meu ponto de vista, produtividade é altíssima. Se eu consigo, em vez de ter 5 pessoas para fazer uma determinada tarefa ou várias tarefas, eu posso, com algumas inteligências artificiais, contrato uma pessoa, ele utiliza e resolve aquele meu problema. Só que se eu for a pessoa que eu tiver adepto à inteligência artificial. Se eu for a pessoa que, não, isso não funciona, isso vai perder emprego, vai não sei o quê,
não vai ser muito bom para mim, não. Então, o primeiro ponto é esse, de que lado eu quero estar. Se eu sou do cara que vai utilizar o meu benefício, ou que vai ser o cara que vai ser o do contra e não vai utilizar, vai querer até distância. Mas eu acho que sim, vai ajudar muita gente. Se você estudar o mínimo, vai ter muito resultado, cara, e muita produtividade, dependendo do que você quiser. De vocês, Ismael, claro que eu acho que você vê lá mais a questão da segurança, né? Mais malefícios ou mais benefícios? Eu vejo benefícios, né? Na verdade, quando a gente está falando de inteligência artificial, na verdade, ela é uma continuação de algo que a gente já faz há algum tempo, né? Que é a automação. Então, hoje, a gente fala muito em automação. Então, é carro automático, televisão hoje, você consegue colocar um timer ali para caso tu dormir meia hora. É um computador a televisão, isso, né? Então, a automação, ela já vive conosco há muito tempo. Só que a automação, por si só, ela é burra, porque você faz assim, né? Do 1 por 2, do 2 por 3. Quando a gente vai falando de inteligência artificial, ela entra com um componente que é o que a gente fala que é a inteligência, bota um componente de inteligência que não é mais mecânico, e aí ela consegue perceber nuances que a automação por si só não faz. Então, a gente pode dizer que a inteligência artificial é uma automação muito melhorada e que vai trazer excelentes benefícios, eu acho que para qualquer área. Isso a gente vê automação na medicina, você vê alguns já, a medicina... A cirurgia, né? Já cirurgia, tem ali, você consegue levar hoje na inteligência artificial, na automação, detalhes que o médico não consegue perceber que tem um câncer, mas ali o computador, vamos dizer assim, falando popularmente, ele consegue perceber, coisa que com o olho humano eu não vi, mas... com a inteligência, com a tecnologia, você consegue. Agora, é óbvio, como o Catu falou, ele falou assim, não, se eu sou um empresário que entendo que a inteligência vai tirar emprego, né? E aí eu vou continuar mecanicamente falando assim, quando você vai para o lado da cibersegurança, o pessoal está usando dessa inteligência para o mal. Então, você precisa decidir, né? Se você vai estar no lado negro da força ou não. Exato. Vou dar um exemplo que tem acontecido muito comigo. As pessoas têm me chamado para dar cursos dentro de empresas. Justamente, trazendo soluções, trazendo inteligências artificiais, ferramentas para aumentar a produtividade. Só que, se o cara pensar, um exemplo, o funcionário ou o empresário, cara, eu não quero isso porque isso vai tirar emprego. É exatamente aí, vai tirar o teu emprego. Por quê? Se eu sou empresário, vamos lá. Se eu tenho um cara que ele consegue me entregar o meu resultado, o que ele levaria 3 dias, ele consegue me entregar em 2 horas, cara, esse cara ele vai ter emprego garantido comigo pro resto da vida. Porque ele tá otimizando a sua vida e a vida dos outros. Ele tá otimizando, sem contar que, em vez de ele contratar várias pessoas que vão dar encargos trabalhistas, essa pessoa adoece, essa pessoa acorda em algum momento, teve uma noite ruim, acorda não tão produtivo. Com inteligência artificial eu quebro isso. Só que se eu tiver esse pé atrás e nunca usar, velho, ele vai preferir, cara, esse cara é bom, esse cara mexe com tecnologia, ele entende inteligência artificial e está dando produtividade, é ele que eu quero, é ele que vai receber a promoção, que vai aumentar o salário e por aí vai. Posso só complementar, até para dar uma visão diferente do que você está falando? Se vocês me permitirem, entenda assim, a inteligência artificial, a automação, ela veio, né, para que trabalhos repetitivos não fossem usados, porque nós temos o intelecto, a máquina não tem. Por mais que ela seja uma inteligência, ela não chega à capacidade cognitiva que nós temos. Sim. Então, pegando a ideia do Cadu, qual é a pegada? Você vai botar a inteligência artificial para fazer atividades que... vamos chamar de burras. Você não precisa pensar tanto. Não precisa pensar. Então você vai pegar aquele camarada que sabe pensar, que sabe... treina ele, bota ele para fazer atividades mais nobres. Então o emprego você não perde, você acaba deslocando outro. E aí, o foco dele para outras coisas até estratégicas. Estratégico. E muitas vezes é um salário mais alto desse cara, então bota ele para jogar no ataque, jogar em time de primeiro. E fora que você ganha em eficiência, que é a redução do tempo, é mais com menos, e eficácia, porque você vai ser muito mais assertivo. Porque às vezes eu tô aqui contigo, tu falou, Ismael, eu olhei pro lado, virei, eu digitei um número errado, eu cliquei em alguma... Quantas vezes ninguém mandou e-mail errado porque colocou uma letrinha a mais? Na automação, na inteligência artificial, você não tem isso. Você ensinou a máquina, disse que aquilo
ela vai seguir. Vai minimizar erros, então. Também, eficácia e eficiência. E não vai ter febre, não vai ter dor de cabeça, não vai estar... esse é o lado malvadão do empresário, que a gente vai discutir isso também. Porque aí vem a galera, não, mas vai tirar os empregos, vamos falar não disso. tira, mas sempre vai... Esse é o detalhe. Ou vai forçar a galera a estudar mais outras habilidades. Cara, é isso. Pronto, exatamente esse ponto que eu quero trazer. Tudo vai depender do lado que você quer estar. Se eu quiser, cara, eu vou pegar isso aqui e vou estudar, vou entender. Velho, ele não vai perder emprego. Pelo contrário, ele vai melhorar, ele vai produzir mais, ele vai gerar mais resultado. Então, depende muito do que você escolheu para você. Não é a ferramenta que vai tirar o emprego, é você que está perdendo seu emprego. Posso dar uma notícia aqui rápida? Pode, ó. Olha só. Tempo real. Startups, peguei hoje, hein? Botei aqui no grupo, a galera, o pessoal fica ativo. Estudo indica que as oportunidades de profissionais de tecnologia estão concentradas. Vou melhorar aqui. 92% das startups concordam com a falta de profissionais de tecnologia. 92%. Por quê? As pessoas não estão estudando, as pessoas não estão se atualizando. Então tá faltando o quê? Profissional. Não falta vaga de emprego. Pois é. Falta pessoas capacitadas para executar aquela atividade. Boa. Então, se você não estudar inteligência artificial, se não estudar machine learning, se você não estudar segurança da informação, segurança cibernética... É porque hoje eu posso botar a culpa na inteligência artificial. Mas antes foi o trator. Essa foi comparação o computador. é boa. Foi o carro. Porque, vamos ficar aqui no trator rapidinho, né? Século XVIII, XIX, agricultura ali toda manual e tal. E o cara que criou o trator lá... A galera devia jogar pedra nele, vai tirar emprego. Vai tirar emprego. Mas tá aí, é uma ferramenta que está sendo usada. E cada vez mais o agro, né, tá mais tecnológico, com automações, deve ter inteligência artificial lá. Tem, com certeza. Eu tava vendo rapidamente uma propaganda, o cara falando lá, fazendo um pitch lá no Shark Tank. Sim. Acho que era o nome da empresa, vou até fazer propaganda aqui, acho que era Fazenda Lucrativa, uma coisa assim. O que ele fez? Ele pegou um time de consultores, chega na fazenda, muitas fazendas não são lucrativas, porque o custo não sabe otimizar e tal. Ele coloca lá o drone para ver a colheita, um monte de coisa. Legal, e aí otimizou o lucro das fazendas. Ou seja, inteligência artificial, tecnologia, automações. Então, é sempre a história do lado, né? Então, essa do trator foi boa. E outra coisa, hoje a inteligência artificial, amanhã vai ser o quê? Porque sempre a culpa vai estar em algum canto para eu perder o emprego. E aí? A gente esquece que, assim, se a gente não se movimentar, né? É aquela dia, né? O cavalo vai passar. Você está preparado para pular nele? Exato. O ônibus não chegou no horário, o ônibus vai passar e vai te deixar. E estabilidade não existe, né? Eu queria ficar ainda na questão conceitual, porque para mim, inteligência artificial já existe há muito tempo e outras coisas são inteligências artificiais. Vão me dizer se eu estou errado ou não. Por exemplo, o Excel para mim é uma inteligência artificial, que eu boto lá ou não, que eu boto lá algumas fórmulas, ele vai calcular para mim. Vou dar um exemplo de outros que podem existir há muito tempo. Por que só agora, de um tempo para cá, talvez por causa do ChatGPT, que a gente vai já chegar nele, todo mundo está falando de inteligência artificial. No meu ponto de vista, é porque chegou na casa da pessoa. Não necessariamente na casa, mas no celular. A partir do momento que o acesso foi muito mais facilitado e foi pro mainstream, a galera começou a conversar. Mas tem há muito tempo, cara. O próprio ChatGPT não é de hoje. Ele só fez se popularizar. Sim. E por isso que se tornou hypou e por aí vai. Certo. Vou fazer uma pergunta aqui. Seu celular é Android ou é iPhone? iPhone. Oi, Siri, me diz onde fica tal lugar. Pronto, isso já era e ninguém falava tanto, né? Exato. Oi, Google. Agora é engraçado, né? Você fala assim, Exato. Google, aí ele fala assim, oi. Aí você dizia, ele já dizia. Isso é inteligência artificial. Agora é engraçado, você falou da Siri, do Alexa, o Google. São boas inteligências artificiais, mas não chegaram a estourar de um jeito que a galera usa. Mas a pegada, cara. E a necessidade também. É a pegada, porque assim, quando você começou, qual era a necessidade que se tinha, né, aqui? Era que tudo que você precisava digitar. Vamos pegar o WhatsApp. O WhatsApp era texto. Ele começou com a pegada de texto. Sim. E aí, depois você conseguiu mandar voz. Porque facilita. Você está dirigindo, né? Não deveria. Sim. Mas você que está andando... mais objetivo, né? E manda, né? Se ser mais assertivo, que é a mensagem fria. Aí entrou a voz.
Sim. A mesma coisa entrou de você querer fazer algumas pesquisas, querer procurar alguma coisa e não querer digitar. Então, por comando de voz, que isso é muito antigo, isso aí eu posso garantir para você, que comando de voz é antigo, veio evoluindo, mas tem inteligência. Então, a aplicabilidade, eu entendo que esses fabricantes foram colocando de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, conforme a demanda ou que eles entenderiam que poderia fazer uma diferença. Se tá aí a Siri, a Alexa, bombando. Hoje você chega na sua casa, ligar a luz, não sei de onde. Ela vai lá e entende, você tem alguns componentes que vão lá e ligam a luz para você. Exato. Mas é que tá, eu concordo com isso, mas isso é uma coisa que ainda não tá capilarizada. Mas só... Não é tanta gente que usa ainda. É questão do acesso. É um processo. E outra Porque, por coisa- exemplo, só complementando, o ChatGPT, a gente vai chegar nele já e vamos falar dele em si. Mas é impressionante, velho, que todo mundo tá usando, velho. É Mas design, mais ou É só criar uma jornalista. conta. Mas é mais só ou criar uma menos. conta. É só criar uma conta. Não Imagina precisa assim, comprar um aparelho Não, diferente. não precisa. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que isso aí, tua informação, ela pode estar errada porque você vive numa bolha muito parecida com a minha. Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos das pessoas que sabem do ChatGPT, parece que é só 20% a 15% que usam de forma efetiva. Porra, é muito. Mas de 100%... Pergunta de quantos por cento da Alexa e do Siri usa. Mas esse é o bem detalhe. menos. Agora entra no ponto que ele falou. O custo de acessar o ChatGPT é muito menor do que comprar uma Siri. Porque a Siri tem que ter o device, tem que ter o celular, Exato. o Google tem que ter... você precisa de... Já que você pode falar, né? Às vezes Pode. você tem uns dispositivos da Sanofi, né? Sim. Que é onde você bota ali na tomada e aí ele vira o interruptor. Aí você interliga via Wi-Fi, um cabo de rede, Alexa. Qualquer tomada... Qualquer coisa, basta estar ligado. Você pega ali aquela tomada que você usa que é analógica e aí bota um equipamento da Sanofi. Aí aquele equipamento da Sonoff, você vai olhar, ele é igualzinho, você liga e desliga, só que ele tem uma inteligência ali, ele tem um software rodando que é conectado na rede, que a Siri, né, o Alexa, seja lá quem for, conecta com aquele dispositivo, aí você fala, ligar, aí você dá um nome para ele, né? Porque tem muita gente que acha que ainda automatizar uma casa é um projeto caro. E Não é. Você tem dispositivos acessíveis, é óbvio, né? Não vamos longe. Seu bolso é meu guia. Né? Você vai Mas- construir uma casa, a gente sabe, levantei a casa, agora vamos botar um piso, você chora, vamos pintar, você chora, botar um luminária, você chora. Então, assim, depende do que é a tua prioridade. Certo. Então, montar uma casa hoje dói. Agora, vou botar uma casa inteligente, você tem dispositivos que facilitam de fácil acesso, muito mais barato do que outros. E o preço mesmo, vou dar o exemplo. Na época do metaverso, que o metaverso estava em evidência. Todo mundo falava de metaverso, só que o que acontece? Você, para comprar um dispositivo, aquele óculos e tal, Sim. cara, era absurdamente caro. Então, beleza, todo mundo estava falando, só que a usabilidade mesmo e chegar na casa da pessoa Baixíssimo. tem que ajudar também o valor, a abertura de preço. Vocês que são especialistas na área, né, tem até um conceito sobre isso, né? Toda tecnologia inovadora, primeiro ela tem a disrupção, Sim. aí depois tem outro passo para depois popularizar, né? Tem. É um passo a passo, né? Quem é de marketing, de vendas, conhece, né? Porque ela bomba, Sim. né? Aí pode ser que dali ela morra, né? Tem coisas Tem uns que... processos, tem um grupinho fechado, daí depois Isso. as pessoas que adotaram, daí ela vai para um determinado ponto, ou ela vai decair, Isso. declinar. Certo. E vamos falar do ChatGPT em si. Da onde veio esse caboclo chamado ChatGPT? Porque de 6 meses para cá que ele apareceu para a população, ele já existia, mas queria saber as origens, da onde veio, qual é a empresa, para explicar para a galera, deixar claro isso. Cara, a OpenAI, que é Certo. justamente ela tanto ela é dona do ChatGPT, quanto ela é dona do Tommy também, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Isso. Muito menos falado, mas também muito boa. Se você quiser- TOME, né? TOME. Quero fazer um slide, quero fazer assim, quero fazer assado. Digita o texto, vai lá e aparece teu slide. Certo. E assim, por que ela começou a se popularizar tanto? Porque chegou fácil. Começou a se falar muito. Teve o Elon Musk, que foi um garoto propaganda, que tudo que o cara faz... Ele faz parte, então, da Midas, né? Onde o cara bota a mão, vira ouro, né? Ele Faz parte, ele é sócio da empresa, então. não era- sei se ele ainda é, mas ele era Ele sócio era, da ele empresa. era sócio. Certo. Você pega assim, um exemplo, se a gente for pegar o caso da Tesla, a Tesla estava quebrada, né? Sim. Se você for sim. pegar a história, a Sim. Tesla estava quebrada e ele comprou a ideia de carros elétricos, né, tal. Tesla hoje
é o que tem. Aí ele agora É inventou a de ir pra montadora Lua. mais valiosa, né? Inventou de ir pra Lua, foi, né, foi ali brincar ali e tá bombando. A mesma coisa é a OpenAI com ele, bombou. E tem um detalhe que o CEO da OpenAI é um dos caras que ele foi por muito tempo da Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Vale do Silício, cara. Imagina aí. Então esse cara, ele não é trouxa, isso é fato. Ele não tá ali perdido. Dá para considerar que a OpenAI ainda, que é a dona do ChatGPT, ainda é uma startup, porque ela ainda não monetizou isso, né? Cada um, eu tenho a minha conta aqui, é gratuita. Daqui a pouco, será que eles vão Mas começar isso a é cobrar? relativo, né? Porque já se cobra. você for pegar, ó, Uber, dá dinheiro? Pois é. Tem Não. Nubank, Business, dá dinheiro? Ainda não. B2B Não, também. se você for pegar essas grandes empresas hoje, né, Isso. que a gente sonha, né? Eu quero virar um Ele Uber. não monetiza para o usuário, né? O ChatGPT. Mas ele se monetiza você dessa for forma. ver, dá prejuízo. Se você for pegar o Uber, dá prejuízo, O o WhatsApp Nubank dá até prejuízo, o WhatsApp dá prejuízo, tudo dá prejuízo. Mas só que os caras olham a longo prazo, né? Diferente da gente, né? Às vezes do que a B3, né? B3X. Nos ajuda a questão de investimento, né? Nós queremos investimento, às vezes, de curto prazo, porque nós não somos agressivos. Esses Sim. caras não são agressivos, eles são loucos, porque eles pensam 10, 15, 20 anos lá na frente, e como o negócio bomba, os caras ficam trilionários. Né? Então, Eles precisam acertar só um também, uma né? vez só, cara. E eles são os caras, como o próprio Cadu falou, não é um aventureiro. É um pessoal que já tem experiência, ele deve ter outros negócios ali no que ele está investindo Sim. grana. Então, ele pega experiência de um lado, joga experiência para outro e vai jogando. E vai Exato. calibrando, né, Cadu? E o conceito de startup hoje está muito variado também. Tem Sim. empresa... Startup, inicialmente, era empresa que estava iniciando. Isso. Hoje, se você considerar empresas de tecnologia gigantescas, continuam sendo startups. Startup nem sempre é de tecnologia, ou sempre é de tecnologia. Cara, na verdade, Tem que ser escalável. ele utiliza a tecnologia Usa a para gerar tecnologia escala. para gerar escala. Então ela tem que ser porque tem a escalável. diferença de escalável e escalonável. Sim. Ela tem que ser escalável utilizando tecnologia. O que é escalonável? Não é uma empresa que não cresce, mas é uma empresa escalonável, é uma empresa que, se eu for multiplicar o meu faturamento, eu multiplico proporcional a isso, ao meu custo, a minha equipe, por aí vai. Isso. Escalável, vou multiplicar para 10, eu não preciso equipe, Por estrutura exemplo, para 10. mas bem burro, né? Uma pizzaria, o cara tem ele pode ter 100, mas se ele for ter 100, ele vai ter muito mais funcionário, muito mais custo. Exato. Isso é escalável. É Escalonável. Escalonável, desculpa. Escalonável. Porque vai aumentar o custo. Escalável é que, claro que vai aumentar o custo, mas não é proporcional ao tamanho do que pode Exato. faturar. Uma pegada que veio, e aí onde essas startups elas aparecem, né? Você hoje, com essa pizzaria, você consegue ser escalável se você entrar no meio digital. Então você tem um único canto, bota no iFood, cria um aplicativo, que não sei o que lá. Tanto é que se você for perceber hoje, essas grandes pizzarias, Pizza Hut, a Domino's... Vende mais online. Os caras tiraram loja. Se É. você for Não perceber, tem atendimento lá, não né? tem mais. Você tem a loja da entrega. Então Sim. sai dali, se você quiser lá, você tem que ir na loja da entrega. Você não senta mais A pra loja de comer. atendimento pro motoqueiro, não é pro cara que vai Tu vai comer sentar pizza, ali na não. calçada, pega lá e comer junto com os motoqueiros ali. Certo. Tu citou há pouco tempo o metaverso, que há uns 2, 3 anos todo mundo tava metaverso, né? E aí veio o ChatGPT com outras ferramentas aí que deram um chute aí metaverso. Ninguém mais fala de metaverso. Sim. Inclusive, né, pelo que eu li, o Mark Zuckerberg, que estava investindo, está dizendo que o metaverso é irreversível, já segurou o projeto lá e tá doido. Pelo que eu entendi, ele está querendo criar a inteligência artificial estilo ChatGPT dele. Sim. É mais ou menos por aí? Ele, assim, o que eu vejo, esse metaverso, ele não é novo, né? Sim. Pois Tinha é. aquela parada do O Second The Life. Sims, o The Sims The Sims, The Second Life. Sims, Second The Sims. Life, você tinha o Second Second Life. Life. Que você entrava, porque assim, o The Sims, ele até simula ali uma parada muito parecida, mas o Second Life, né, que é uma segunda vida, Sim. ele é muito parecido com essa proposta do metaverso. O metaverso, ele trouxe milhões de melhoramentos, né, vamos dizer assim, dentro da plataforma, mas assim, cara, é muito legal a ideia de você estar no ambiente virtual, conseguir fazer negócio, você vê que algumas empresas já compraram espaços, né, Sim. mas, cara, nada melhor que isso aqui, né? Sim, sim. Eu acredito que não sei se vai flopar 100%, mas eu Deu uma acredito que não atrasada. está preparado, o pessoal não está preparado para agora, porque também tem isso. Um exemplo, vou lançar o Uber.
Só que eu tinha aquele Nokia 2100. E aí? E aí? Não existe a tecnologia para Tá pedir o entendendo? Uber, né? É porque tem que ter uma infraestrutura toda. Uma coisa só eu lançar uma tecnologia incrível que... Mas beleza, vai chegar na mão da galera como? Não tem equipamento ainda. Flopou. Mal comparando, né? Star Wars foi isso, né? Não sei se você conhece um pouco mais ou menos a história. O diretor de Star Wars, o Lucas, né? Da Lucasfilm. Não, ele começou os filmes pelo filme 4, 5 e 6. Sim. Quando lançou isso, todo mundo... Pô, que porra é essa? Como assim? Tá doido, né? Tá lançando o 4, 5, 6. E aí foram entrevistar ele e ele falou assim, cara, o 1, o 2 e o 3 é tanta tecnologia que não existe hoje. Então eu vou segurar pra fazer mais pra frente. Cara, por isso que ele lançou o 4, 5, 6. Mas o pior que é isso. Que é essa história da estrutura que você falou. Ó, tive uma ideia, só que eu não consigo implementar ela agora, porque não tem as ferramentas. Então eu vou segurar mais pra frente. Ou não tem as ferramentas, ou o pessoal também não tá preparado pra isso. Também tem esse... Vou dar um exemplo. Airbnb. Tu acha que há 20 anos atrás tu ia colocar alguém que tu não conhece dentro da tua casa para se hospedar lá? É a mudança de cultura. A mentalidade do cara... Você já tinha até a questão de locação, né, de imóvel, Sim. né? Mas era algo que não era tão simples, né? O cara pedia a tua ficha corrida. Era por quê? Porque você ia botar alguém dentro da tua casa que podia, e já aconteceu, né? É muito criterioso. Detonar a tua casa. Sim. E quando chegar lá, não tem nada. O cara levava o imóvel. Que hoje ainda tem esse risco para Airbnb, Sim. com certeza, mas a questão de ser escalável, isso, eu sempre dou esse exemplo de tecnologias, né, meu? O Airbnb hoje é a maior rede hoteleira do mundo sem ter um hotel, né? Isso é louco. Ou seja, internet, tecnologia e por aí vai. E voltando aqui pro ChatGPT, se a gente fosse descrever o ChatGPT a grosso modo pra galera leiga, porque pelo que eu entendo, que eu vejo lá, é um chat, por isso que eles botaram o nome chat mesmo, porque eles podiam falar, de botar bate-papo, chat, né? De bate-papo. que você vai interagir, jogar perguntas, pedir sugestões, e a tecnologia deles, pelo que eu entendo, aí vocês me corrijam, eles têm todas as informações que estão disponíveis na internet, não vou dizer todas, né, mas... sei lá, muitas que estão na internet, e quando você pergunta, ele vai usar essas informações para te dar uma resposta. É mais ou menos isso? Cara, sim. De forma... a grosso modo, ele tem... Ou ele tipo tem assim, uma base de dados própria dele, como é? Cara, que vocês acham ele que funciona? também tem essa... É tipo assim, é um quebra-cabeça gigantesco que tu chega lá, tu chega meio perdido. Quero isso. Ele vai pegar dessa base, desse quebra-cabeça gigantesco, vai juntar essa peça 1 com a peça 5, com a peça 3, vai empacotar aquilo ali e te entregar de forma mais degustável. Diferente de um exemplo, um motor de busca, um Google da vida. Tô com dúvida nisso. Ele não vai pegar as peças para ti e vai te entregar degustável, não. Ela vai pegar, tá aqui, agora vai lá e você apronta o teu negócio. Vai olhar site a site, vai ler e por aí vai. Ele já entrega, ele já faz esse trabalho para ti já mastigadinho. Certo. Pronto, tá aqui mais fácil. Não, a pegada é mais ou menos essa. Na verdade, assim, existe uma grande base de dados. Lembra que toda vez que eu vou lá e coloco alguma coisa, é uma informação que vai para a base. Né? É óbvio que, como o Google, né, ele indexa, né? O Google ele indexa a internet inteira. Sim. Então, se subir um site, subir alguma coisa, o Google tem um motorzinho que está monitorando isso daí. Não muito diferente, você tem a OpenAI com uma base de dados própria. Óbvio que ela deve ter parcerias para pegar bases de dados. Até o Twitter, se não me engano, que está ali alimentando, né? Para que isso alimente. Então, assim, quanto mais informação, né, é colocada ali, e lembra que essas informações, olhando já falando tecnicamente, são informações que a gente chama que elas não são estruturadas, né? Elas estão lançadas ali. Foi o que ele falou, é um quebra-cabeça tudo solto. Aí, o Google te apresenta algumas peças do quebra-cabeça. Deixa eu ver se eu entendi juntando as duas respostas, né? O Google te joga as peças do quebra-cabeça solto, o ChatGPT junta. Ele te dá. Aí por isso que tem o que a gente está falando aqui é a inteligência artificial. Tá. Porque o Google, a informação, na verdade você não tem informação, você tem dados. Certo. Né? O que é informação? É você pegar esse dado e dar sentido. Aí isso vira informação, quando você dá sentido no dado. Né? Então o que o ChatGPT ele faz é pegar esse volume absurdo de dados que nós empurramos lá dentro, com as perguntas mais malucas, e aí ele começa a dar sentido.
E aí ele vai montando aquilo que você pede. E aí cada vez mais que você dá mais informação, que ele processa, ele vai criando cognições. Igual a gente, né? Quando é que a gente... Vou dar um exemplo. Uma analogia aqui, né? Às vezes, se eu tiver errado depois, alguém fala aí pra mim, né? Ó, Osmar, você falou besteira. Caso do Alzheimer. Quando você tem problema do Alzheimer, é que os seus neurônios, eles não têm mais aquelas conexões. Eles não vão gerando... Sim, não vão gerando isso aí. Então, quando você pega um chat GPT desse, ele não tem muitas conexões. Né? Os neurônios dele não estão muito conectados. Você tá lá, mas tá tudo solto. Então, Google isso. Não, o Google e o próprio ChatGPT. Tá. Aí conforme você vai alimentando, eu vou criando conexões. Aí essas conexões vai dando inteligência. É o caso da gente. Então, conforme mais informação, conforme mais experiências, conforme nós vamos tendo, mais inteligentes nós vamos ficando. É o que a gente está querendo fazer com essa tecnologia. Exato. Então, dá para dizer que a inteligência artificial, no sentido, é o acúmulo de informações e o que você faz com ela vira a inteligência que nós temos, que a gente vai aprendendo ao longo dos anos também. Pronto, é tipo isso. Vamos lá. Você, com 5 anos de idade, você tinha um aprendizado X, porque você tinha lido tantos livros, você tinha conversado com tantas pessoas e por aí vai. De acordo com o que você foi conversando com mais pessoas, um exemplo, montou o podcast... começou a conversar com mais pessoas, ter acesso a outros pontos de vista, você começa a fazer conexões e ter uma linha de raciocínio melhor. Você começou a levar umas pancadas da vida, começou a aprender com aqueles erros e com os acertos. Você já não vai por caminhos que você iria antes. O ChatGPT, ele pega... É como se ele passasse o dia todo um podcast conversando com diversas pessoas e... Porra, isso aqui é legal, cara aqui... Peraí, deixa eu anotar aqui. Eita, aquele ali falou tal coisa. Eita, isso é legal. Daí no final ele pega essas conversas todas, esse papo todo que ele teve com várias pessoas. Não, agora deixa eu criar aqui a linha reta para pegar o melhor. É isso. E chega alguém e pergunta a ele, não, vai nesse caminho aqui. Só que ele não precisa dizer, o Eric já errou aqui e melhorou, fulano... Cola em mim que é sucesso. Só vem. E vocês que estão tendo essa experiência como usuário, e a gente vê algumas pessoas que vão experimentar o ChatGPT, por exemplo, e falar, usei e não achei nada demais. Por quê? Porque não estão sabendo perguntar. E aí eu quero chegar nesse momento. Ele foi desenhado para isso, para você saber tem que saber o que perguntar, tem que criar uma persona, tem que dar muitas informações para ele te dar algo mais apurado? Posso começar? Por favor. Eu vou pegar essa sua pergunta, além dela ser milenar, ela é bíblica. Muitas das vezes a gente olha na Bíblia e fala assim, poxa, mas por que eu orei dessa forma e não recebi? Né? Lá na Bíblia diz que muitas das vezes nós não sabemos fazer o quê? Pedir. Exato. Então não é de hoje esse problema. Esse problema é antigo. Então a gente não recebe as graças, né, que Deus tem pra gente, pra quem tem a sua fé, você não recebe porque você não sabe pedir. Então esse é um problema muito milenar. Outra, quando a gente tá aquele pitch de elevador, eu tenho que saber fazer as perguntas certas, não é isso? Sim. 10 minutos, né? 5, né? Senão 30 elevador segundos o pitch de elevador. 30 segundos, não, o prédio tinha 200 andares, né? Vamos lá. Então, tudo é você saber. Então, a mesma coisa, a questão da sua experiência ali, é a falta de você não ter... Às vezes você quer estar com acesso às pessoas, às vezes você quer ter acesso ao chat GPT, mas você não sabe nem por que você está lá e não tem a motivação. E aí você não faz as perguntas corretas, né? Para que ele te responda de forma correta. Pronto. Exato. Beleza. Eu quero uma resposta. Cara, mas eu não faço a pergunta. Como é que você vai ter a resposta? Se eu chegar aqui e sentar, não, tô querendo tirar uma dúvida com o Eric sobre podcast. Eu chego pra ti, Eric, tu vai almoçar onde hoje? Irmão, nunca que você vai falar de podcast comigo. Mas o que eu vejo do ChatGPT? Mesmo o cara não sabendo perguntar, ainda assim ele ajuda muito. Sim. Mesmo o cara não sabendo. Imagina o cara sabendo. Eu vou dar um exemplo. Principalmente, ChatGPT é um produtor de conteúdo. E se você for analisar, tudo é conteúdo hoje em dia. Tudo. Um trabalho que eu faço, uma conversa dessa que a gente está tendo é conteúdo. Se eu não tenho a mínima ideia do conteúdo que eu for fazer, nada, Cadu, não sou um cara criativo. Eu acho que na fila da criatividade me tiraram na tapa, velho. Eu não sei tocar uma caixinha de fósforo. A parte artística minha se ferrou. Se eu chego no ChatGPT, eu queria saber como atrair mais clientes para o meu negócio de podcast. O que ele vai dizer? Eu não estou saindo mais do zero. Ele já vai pegar, mesmo que não seja extremamente assertivo,
ele já vai me dar 10 pontos ali, eu já estou muito à frente de quem ia chegar a ficar pensando, cara, como eu consigo mais clientes pro meu podcast, como eu consigo... Ele já foi muito melhor, mesmo não sabendo perguntar. E é legal, em outro podcast que a gente tem, que é o Business Plan, a gente entrevistou o diretor-geral da TV Cidade, com o Grupo Cidade de Comunicação, e ele falando que uma semana atrás tinha ido para uma palestra sobre inteligência artificial, não lembro o nome do palestrante, mas ele até mostrou a foto do slide, que o cara fala assim, ó, quando você vai usar o ChatGPT, tem 4 itens que você tem que observar. Primeiro, você tem que criar uma persona. Isso. Tipo, sim, eu sou uma psicóloga de 30 anos que falo sobre mulheres, ou seja, criar uma persona. Para depois, os outros pontos eu não estou lembrando aqui, mas para depois pedir e fazer as perguntas. Ou seja, está contextualizando para a inteligência saber o que te mostrar. Né? Exato. É isso. Vou pegar um caso aqui real aqui. Espero que você não tenha passado por isso, mas às vezes acontece, né? Às vezes você está num bate-papo no próprio podcast. Se a gente não tiver essa interação que a gente está tendo aqui, essa disponibilidade ou vontade de fazer, o podcast não vai para frente. Sim. Uma entrevista não vai para frente. Então, o que a gente está fazendo aqui, e aí você conduz muito bem, é que você faz as perguntas certas. Porque às vezes se você não fizer a pergunta certa, por mais, né, legal que a gente seja, ou por mais interessante, né, que a gente queira ser, não vai ter uma resposta, vai ficar tudo muito genérico. Então, tanto do lado de cá precisa contribuir, e aí o ChatGPT precisa ter uma base de dados, precisa estar muito bem fomentado, a parte de machine learning, né, aprendizagem de máquina, precisa estar muito bem moldada, mas também quem está do outro lado tem que ajudar, né? Me ajuda aí, né? Me ajude a lhe ajudar, né? Exatamente. E a gente estava falando aqui nos bastidores, e sua fala me lembrou agora, né? Se o ChatGPT ele já é tão completo assim hoje, do jeito que está, imagina o monstro que ele vai virar, o monstro no bom sentido ou no mau sentido, com o tanto de informação que as pessoas estão indo colocar e buscar lá, né? O que isso pode virar? Cara, uma bomba, porque assim, a gente falando aqui, né? A gente falou da Skynet, né? Sim. Cara do filme, né? Do filme. Mas da mesma forma que a gente estamos usando, né, pro lado legal, né? Existe um grande problema que as pessoas estão usando isso aí de forma errada. Né? Então, o ChatGPT ele ainda não tem a inteligência, né, o discernimento que nós temos de entender que eu estou pedindo ali para como construir ali uma bomba, né? Ou se aquela bomba é para me ajudar a uma coisa ou se está usando para outra coisa. Ele ainda não tem esse discernimento. Então, é uma ferramenta que, se sendo usada direito, vai trazer benefícios, vai empoderar pessoas, vai desenvolver pessoas, vai fazer empresas crescerem, mas também, como vem acontecendo, né, infelizmente, tem sido usado para o mal. Então, a gente precisa... Por isso que está tendo, né, só pegando o gancho aqui, alguns governos já estão bloqueando a ferramenta no seu país. É mesmo? Tem. Já está proibindo. E o Brasil tem uma proposta aí, o pessoal já comenta de proibir por causa da possibilidade que a ferramenta que ela traz pra gente. Quer dizer, na verdade, não tem limites, né, Cadu? Exato. Cara, é porque assim, é uma faca. Uma faca, ela pode servir para cortar um belo pedaço de carne, como ela pode servir para esfaquear alguém. Sim. O uso vai ser a ferramenta que você... o uso é o grande detalhe. Mas vou dar um exemplo. Um caso que aconteceu. O cara pesquisou lá no ChatGPT o seguinte. ChatGPT era sobre filmes piratas. Quero saber onde achar filmes piratas. E o ChatGPT pegou, falou que não poderia, porque isso era ilegal e tal. Daí depois, ChatGPT, eu quero me prevenir sobre onde achar filmes piratas. Por favor, me diga sites onde eu não... onde eu tenho que bloquear. Ele burlou. Ele deu uma lista de sites onde você baixa filme pirata. Tá vendo, ó? É o uso, o grande lance. Inclusive, ainda nesse papo com o Edson da Grupo Cidade, ele falou que muitos jornalistas estão começando a usar como muleta. O cara não quer pensar mais e coloca lá, e isso já está sendo conversado lá dentro do grupo para criar normativas e regras de como usar uma ferramenta. Cara, assim, o Eric, eu acho que assim, vou dar um exemplo, né? Imagina alguns anos atrás, como é que o cara que fez o primeiro transplante de coração foi visto. Imagina aí. Frankenstein. Né? Você abrindo uma pessoa, a pessoa morreu, né? E ela precisa ter uma morte específica, né? Porque senão os órgãos são comprometidos, então tem uma morte lá específica. Aí o cara abre o outro, pega o coração, abre outra pessoa, troca o coração. Óbvio que já tem feito teste, tá, aquela coisa toda, mas vai lá e bota. Isso a gente fala hoje é normal, mas esse é o primeiro, Não, né? mas imagina o primeiro. Não pode, porque é uma carnificina, porque isso vai levar... Vem alma junto. Mas hoje salva vidas, os transplantes salvam vidas. Aí hoje você vai, transplante de medula. Imagina você doar sangue.
Então, a gente precisa olhar com a visão que tudo é bom, né? Olhar que nós estamos nesse mundo porque alguém acima da gente, né, botou esse mundo para nós vivermos nele, e tudo que tem aqui é muito bom. E a gente deve usufruir do bom. Então, chegar nesse ponto e dizer assim, o funcionário está com preguiça, cara, nós vivemos num mundo hoje muito diferente do que o outro. A gente está falando aqui com o Cadu e você mesmo. De aqui, 20 anos atrás, o tanto que mudou já. Cadu, toda hora, talvez ele não, ele falando, eu não sou o caso, mas tem gente que tem que estar fazendo 10 stories, não sei quantos rios no dia. Cara, é tempo. E para aquele rios, para aquela coisa, você tem que gerar um copy. Sim. Por mais que você seja muito bom, não dá. Aí entra a questão da automatização. E é óbvio que para o copy ficar bom, você tem que fazer as perguntas corretas. Exato. E aí vai da inteligência e a experiência do jornalista para ganhar tempo. Sim. Porque se você for ver hoje, diferente de antigamente, os jornalistas, você tinha lá uma área, 200 jornalistas. Hoje, cada dia mais, você tem menos profissionais, o pessoal está reduzindo, você consegue ver que a eficiência, a eficácia, eu consigo fazer com menos pessoas, não entrando no mérito se está certo ou não. Mas o cara tem que ser produtivo. Agora não pode ser igual aquele advogado que a gente falou, né? Que o cara estava criando causas em reais para botar no currículo para poder se beneficiar disso, né? O detalhe que eu vejo, cara, mais uma vez, é o uso da ferramenta. O que eu faço? Eu utilizo muito o ChatGPT. Só que eu não utilizo ele como uma verdade absoluta. Eu não vou lá, pesquiso, pronto, agora Ctrl+C, Ctrl+V. É um norte. Cara, ele é uma fonte de pesquisa minha. Vou lá, fiz tal coisa, vou aprofundando e pronto. Agora eu vou botar, por exemplo, conteúdo que o cara vai fazer. Agora eu vou botar o meu DNA ali, vou botar o meu ponto de vista. Só que o detalhe, eu não vou botar um ponto de vista começando do zero. Eu vou botar um ponto de vista começando com 80% já. Boa. Entendeu? Esse é o grande lance. Só para finalizar aqui, e vamos ser realistas, né? Eu tô trazendo aqui que é pra gente viajar na maionese. Sim. Um livro. Você já escreveu um livro? Ainda não. Ainda não, né? Eu ainda também não, mas eu quero escrever um livro. Já plantou uma árvore? Também não. Também não. Então já tá aí a dica. Vamos combinar aqui da gente escrever um livro, mas vamos plantar árvore que é mais fácil. Mas vamos lá. Quando você escreve um livro, você escreveu um livro do nada? Sim, não, né? São suas experiências, vivências. Exato. Mas lá no final tem uma parada que chama bibliografia. Tu abre lá. O Eric pesquisou o livro do fulano, do ciclano, do beltrano. E eu preciso fazer a referência, né? Porque você fez aquela referência dentro do livro. Sim. Então você não tirou aquilo ali do nada. Você cita, né? Aqui você fala, fulaninho disse que o sol é amarelo. Aí, baseado naquilo que o seu fulaninho disse que o sol é amarelo, tu vai desenvolver o quê? Um raciocínio. Foi o que o Cadu disse. Ele traz ali um embasamento, que a partir daquele embasamento tu vai colocar a tua essência. Mas hoje, se você pega os grandes autores de livro, o cara leu alguma coisa antes. Ele não saiu do zero. Para sair do zero... Imputou uma informação, né? Se você tem hoje, assim, hoje a gente tem pouquíssima, quase, não vou dizer que é quase zero, seria um absurdo, de invenção. O que nós temos hoje é inovação. Modela e copia, não é copia, modela, usa e inova aquilo. Vou ser grosseiro. Eu pego isso daqui, vejo uma forma diferente e melhor, inovo. Vamos lá. O que é o carro? É um objeto que tem um motor, 4 rodas, um volante. O que veio mudando ao longo dos anos? Ficou automático, tem direção hidráulica, eficiência. Mas é um carro. É um carro. A ideia não mudou nada. Sim. Só teve o quê? Inovação. Inputs de melhorias e veio trazendo. Então, assim, inovações, quer dizer, invenções hoje são pouquíssimas. Então, é meio complicado você querer taxar a pessoa, fulano é preguiçoso. Vai ter alguém preguiçoso. Isso é fato. Mas... Como já existia antes também. E tem um detalhe. Beleza, ele pode até ser preguiçoso, mas o mesmo cara que antes fazia um conteúdo, ele passou a fazer 10. Esse cara tá trabalhando menos e produzindo mais. Sim. E traz resultado para a empresa. Se você for ver, tá sendo eficiente.
né? Exato. Tá trazendo resultado. E para a gente encerrar essa rodada aqui do ChatGPT e falar de outras inteligências artificiais que também existem, não é só o ChatGPT, né? E dos riscos que existem, é muito a parte do Ismael, o que é o tal dos prompts que todo mundo fala. Prompt é uma ação, um pedido? É uma pergunta. A grosso modo, é a forma como eu pergunto, porque existem. O prompt, na verdade, dependendo da pergunta, dependendo da estrutura da pergunta, ele vai dar uma resposta X e uma resposta Y. É um atalho, então. Isso, são como se fossem atalhos. O prompt já pronto, ele já vai te dar caminhos melhores para determinadas perguntas. E, por exemplo, existem extensões, posso até estar falhando o nome, ou é AIRPM ou é ARIPM. O que é uma extensão para a galera leiga? Na verdade, a extensão é quando você vai lá no site, baixou pro teu navegador uma extensãozinha. É um complemento daquele site, daquela software. É um plugin. Um plugin. Pronto. Aí, beleza. Um AD11, alguma coisa assim. Aí ele encaixa com o ChatGPT e em vez de você começar do zero, um exemplo, eu quero escrever um e-book com o ChatGPT. Em vez de eu ter que colocar, escreva para mim um e-book, tal, eu clico num prompt, ele já vai dar... sabe que eu quero um e-book. A pergunta, isso, ele já sabe que eu quero no formato de um e-book, assim assado, como poderia ser um script para YouTube e por aí vai. E você coloca sobre marketing digital. Ele vai dar um e-book sobre marketing digital. Isso aí, assim, a grosso modo, ao meu ver, parece que é o atalho do atalho, né? Na verdade, o ChatGPT já é um atalho. Ele faz a pergunta ao contrário. Na verdade, ele já tem um script pronto. Isso. Né? Ele já tem a parada pronta. Em vez de você perguntar para ele pergunta para você. Aí você vai dando as ideias, ele vai compilando com a experiência que ele tem e aí monta no final. É tipo isso. Tem lá o atalho. Ele tá, como ele falou, ele tá sempre perguntando, você quer um e-book de quê? Um e-book de quê? Um e-book de quê? Daí você vai e isso, marketing digital, ele já vai te dar o e-book ou o script e por aí vai. Só coisa de nerd? Só pra viajar eu gosto, aqui, né? Coisa de nerd. O prompt, cara, é um negócio meio maluco, né? Mas o prompt, quando a gente começa lá atrás, o prompt era um negocinho que se você olhar o WhatsApp, quando você entra lá para digitar, você tem lá um campinho para você digitar. Então, o prompt é aquilo, que é onde você digita para pedir para o computador. Isso lá atrás, você dá os comandos para ter. Naquela telinha preta que vai ter... Isso aqui, tanto é que chama lá, prompt de comando. Então, essa parada é antiga. E aí, quando ele tá falando de prompt, por quê? Porque você já vai vindo que é onde você digita. E o chat é chat. Ali você é igual do WhatsApp, é igual do Instagram, do Direct, do Message, né? Sabe por que eu me lembrei de falando Viagem, isso? Né? Eu lembrei uma vez uma peça que eu preguei num tio meu. Existia, isso sei lá, uns 15 anos atrás, eu devia ter uns, sei lá, nem mais tempo, eu era adolescente, e existia um programa de computador que era uma pegadinha, que assim, era T7DS, um negócio assim, que era um capetão assim, e aí você conversava com o capetão. Cara, eu acho que eu já vi escuta isso aí. E você conversava com o capitão. Aí, só que você apertava primeiro um prompt, um código no teclado, e aí você ia fazer a pergunta real, que você... Quer dizer, você ia dar a resposta já da pergunta, enquanto ele... Na tela ele enrolava. Tipo assim, eu falava o meu tio aqui do lado, né? Meu tio muito evangélico e tal. Tio, vou conversar isso aqui. Ele, rapaz, vou conversar com capeta no computador, né? Aí mostrando pra ele, senta aqui, eu vou perguntar qual é o nome do teu filho. Ele, não tem como saber. Aí eu, Senhor das Trevas. Eu clicando, já digitando a resposta e aparecendo, Senhor das Trevas. Ou seja, já tinha dado a resposta pra ele. Aí ele dá a resposta. Ele, caramba, como é que pode? Ou seja, já vi isso. Era um prompt, o comando que eu já tava dando ali disfarçado. E aí no final ele falou assim, rapaz, eu vou em nome de Jesus, vamos derrubar esse capeta desse computador. Aí eu desliguei a CPU aqui, ó, pô, ele, em nome de Jesus. Ficou doido, mas depois eu contei pra ele, ficou doido, mas era um prompt que eu tava dando comando. Me lembrei disso porque lembrei da telinha preta lá também, que você dá um comando pra quem é programador e vai entender melhor, né? Cadu, se o tio dele não soubesse, ia saber agora nesse podcast. Olha aí. Tio Jônio, tomara que você não esteja assistindo faz os cortes aí, o pessoal da técnica aí, corta aí. Mas vamos para as outras inteligências artificiais que vocês gostariam de destacar para depois a gente ir para perigos pessoais, perigos nas empresas, golpes e por aí vai. Alguma outra inteligência artificial que vocês gostariam de destacar aqui que é bacana de gente bater um papo? A gente estava falando aqui no bastidor, né? E a gente usa, né? Até para fazer algumas, vou chamar assim, alguns trabalhos, né? Na hora de criar imagens, né? Então hoje você tem alguns sites, né? Que você olha lá um perfil
dá mais ou menos as características, né? Você alimenta, olha, eu quero uma pessoa, Dá o loura, prompt, moreno, né? dá o prompt lá, e aí ele te dá uma imagem. E aquela imagem é uma fusão de algumas pessoas, então é fake do fake, né? Vamos botar assim. Sim. E aí ele gera uma pessoa e você... Às vezes quem tem um pouco mais de conhecimento, você consegue ver que tem, assim, é um homem, às vezes, com muitos traços femininos, né? Porque na hora que fez a fusão ali, ficou, às vezes, com traços, vou chamar afeminado, talvez essa não seja a palavra, mas ficou com traços muito femininos. Isso é o Midjourney, dentre outros, né? Que fazem, tem né? vários. Aí ele faz ali uma fusão, você tem. Então, Tô olhando aqui, que é pra tá olhando mostrar ali, negócio. Então, assim, tem sites que te levam a isso. Tem outros que você já traz para fazer modulação da sua voz. Então, hoje você já tem um site que o pessoal brinca, você fala ali uma palavra, e aí você quer que o cara fale igual o Silvio Santos. Você quer que a máquina fale igual o fulano de tal, porque eles usaram da inteligência artificial para modular, né? Chegar ali, óbvio que pegaram várias amostras reais do Silvio Santos, e ali a máquina conseguiu modular, na hora que você dá a palavra, ele brinca, né? com a palavra que você deu. Então você jura que é o Silvio Santos falando, mas na verdade é você que botou ali no prompt ali a palavra. Né? Tem um aplicativo que acho que aprendi com o Cadu, que você grava um vídeo lá e você aperta no botão e traduz de português para inglês. Mas, ó, mostrar aqui pra galera, ó, o nível da qualidade Sim. que você jura que é Que é uma pessoa real. Tá aí, ó. pra Uma galera. pessoa que é... Só que é uma tudo pessoa real. inteligência artificial. Tudo inteligência Então, um artificial. cara que está escrevendo um artigo sobre guerra na Ucrânia, aí fala assim, quero uma imagem de uma igreja sendo bombardeada, aí ele vai lá e desenha. Consegue fazer Desenha isso. assim, como se fosse uma foto, não um Sim. desenho mesmo, né? Exato, como se fosse uma imagem mesmo Imagem. real. E essa que ele fez aqui, desculpa, olha lá. Pode. Não, eu vou te falar, não sei se vocês viram, o pessoal tá com uma brincadeira, o pessoal falou assim, como é que seria Jesus Cristo e os apóstolos Nossa, tirando uma selfie? Eu acho que era a mesma A pegada do dessa Papa, aplicação. a do Papa foi sensacional. Aquela do com a Papa. roupa moderna. Com a roupa roupa, moderna. o Trump sendo Cara, preso. Cara, né? as grandes mídias, CNN, não sei o quê, Divulgaram. divulgaram Tudo como se divulgando. fosse uma notícia. Olha aí, não sei o quê. Depois tiveram que se retratar porque Sim, era fake. Era né? fake. Mas essa dele aí é muito boa, cara. Antes mesmo de falar de algumas inteligências artificiais, o que eu tenho visto, cara? O grande lance é juntar várias inteligências artificiais. Porque ela isolada é boa, mas talvez não ajude tanto. Exato, mas aí vem um detalhe, que aí entra naquela questão de, eu vou perder o emprego e tal. Cara, quando você aprende a juntar as inteligências artificiais, aí, meu amigo, você voa. Vou dar um exemplo. Digamos que eu quero criar um conteúdo. Não sei, quero me tornar YouTube. Não sei para onde é que vai, mas eu quero me tornar YouTube. Eu vou lá no próprio YouTube, eu pego qual é o segmento que eu quero, escolhi, sei lá, finanças. Eu pego os principais conteúdos de finanças, eu consigo retirar o texto de lá. O script, exatamente. Se eu não sei nem fazer o script, eu consigo retirar o script. Eu consigo colocar lá no ChatGPT para ele organizar aquele script e reescrever aquele script. E ainda eu consigo dar personalidade. Eu quero mais formal, quero mais informal, quero assim, assado. Ponto. Depois disso, eu pego esse script, eu posso colocar na inteligência artificial e ele criar esse conteúdo para mim sem eu precisar aparecer. Ou eu posso colocar esse mesmo conteúdo, criar um avatar meu, ou quem quer que seja, criei o avatar. A partir de agora eu tenho uma pessoa falando aquele conteúdo que eu sei que foi muito buscado para colocar dentro do meu vídeo. Olha só, não sabia nem para onde era que ia, peguei o conteúdo bom, reescriptei, criei um avatar, coloquei com uma ferramenta de inteligência artificial, eu criei o vídeo. Só você botar o script lá, ela cria o vídeo. Com outra inteligência artificial, eu posto no YouTube, beleza, comecei a postar no YouTube. Só que eu posso tirar os cortes desse vídeo e já pulverizar no Reels, no TikTok, no Facebook, no Shorts, com outra ferramenta. Eu posso tirar o áudio desse vídeo e colocar no Spotify. Já faço um podcast. Só nessa brincadeirinha, jogando a ferramenta, crio A logo, identidade visual, a thumb do vídeo com um Midjourney da vida, com diversas outras, com um Stable Diffusion. Tá entendendo? Essa brincadeira de usar ferramentas. Vou dar um curso
Não sei nem para onde é que vai. Monto minha grade lá no ChatGPT. Depois disso, eu utilizo uma ferramenta que ela vai criar os slides para mim e ela pode montar a grade do meu curso mais especificada, etapa a etapa, usando ferramentas. Então, quem aprender essa habilidade de juntar as ferramentas, principalmente da inteligência artificial, vai ganhar anos de vida. Anos e anos. Vamos pensar, né? Olhando no business, né? Quantas pessoas hoje precisam iniciar um negócio e não tem condições de estar fazendo... Não pode ter um cara de copy, não tem um cara de imagem, não pode ter social isso. media. E aí não é porque não quer. É porque financeiramente o cara está começando. Sim. Ele tá vendendo a janta, né, para comprar o almoço, né? Isso. Então uma ferramenta dessa ajuda o cara a sair do zero. Então, trocando em palavras, vai ajudar muito mais pessoas a começar a empreender. Isso. Não vamos longe. Só para a gente finalizar. Vamos lá. Quem quebrou no período da pandemia? Vamos pensar aqui, rápido. Quem quebrou? Negócios físicos e... Quem não estava no digital. Quem não estava no digital. Simples assim. Sim. Quem não estava no digital quebrou. E grandes empresas. Sim. Você viu Magalu se virando para estar no digital. Outra empresa se virando. Por quê? Eles entendiam que o físico era o negócio deles, estavam certo. Mas ninguém, nem nós, depois de, sei lá, acho que a última vez, 100 anos, que foi a gripe espanhola, né, que o pessoal falava muito. Tinha mais, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Sim. Então, quem não estava no digital quebrou. Exato. O WhatsApp virou uma ferramenta, bombou. Exato. Sim, inclusive ela agora você pode pagar por ela. Tudo. Né? Mas por que quem não estava no digital? Porque eu não encontrava o cara para pedir a marmita. Certo. Várias pessoas perderam, o cara que vende da bicicleta aqui perdeu de vender salgadinho, suco, porque ninguém não conseguia comunicar com ele, porque sabia que todo dia às 8 da manhã ele passava aqui. Mas na pandemia Exato. não tinha. Então, o digital, né, ele ajuda e ajuda as empresas. Então a gente tem que tirar essa crença que vai tirar emprego. Não, cara. O digital fez muitas pessoas. Tá aí o MEI bombando. Sim, MEI, com O certeza. MEI tá bombando. Os dados de... Conectando com o exemplo que ele deu, imagina só, o cara, ele tá lá na casa dele, ele não tem uma pessoa que faça o design, o copy, por aí vai, mas ele quer empreender. Você concorda comigo que se eu tivesse uma equipe maior, eu poderia empreender muito maior e minha chance de resultado fosse de gerar um resultado positivo, aumentaria muito e, consequentemente, eu contrataria mais pessoas. Tá entendendo? Hoje o cara, ele pode ter o cara que faz a copy, que faz isso, que faz aquilo, mas ele pode ter o consultor da empresa dele no ChatGPT. ChatGPT, a partir de agora, você é um consultor experiente, com mais de 10 anos no mercado, já fez consultoria para mais de 100 empresas, com resultado de milhões, e eu estou precisando disso e disso e disso. Ponto. Você acabou de ter um consultor foda para o seu negócio. Inclusive, lembrei que agora, assim, o flyer desse podcast aqui eu vou fazer com inteligência artificial. Olha de que você naquela modinha que criou uns avatares de vários estilos, você chegou a fazer? Chegou a fazer? Não, o Cadu eu sei que fez, tu fez. Não Não, fiz. Eu fiz, mas eu vou fazer pra gente, o ferramenta. flyer vai ser de inteligência artificial. Porque aí entra no problema da segurança da informação. Ah, na porque segurança aí cibernética. Então chegamos nesse ponto pra gente falar disso Pronto, aí. era o gancho. Vamos que a gente lá. precisava. Então, quais são os riscos e os cuidados que a gente tem que ter com a inteligência artificial, com tecnologia de maneira geral? Cara, é o seguinte, ó, a tecnologia, a gente falou agora só os benefícios Sim. e que isso fique gravado na cabeça das pessoas. Sim. A tecnologia tá aí para ajudar. Certo. Agora, se você não usar ela da forma certa, você vai ter problemas. Né? Então vamos lá. Eu tava falando aqui de você fazer esses memes, né? Sim. Pô, é muito legal. Como é que vai ser o Ismael quando tiver 90 anos? Pô, é muito legal tu ver, né? Sim. Lá o Jamie Button, né? Aquele Sim. cara que fazer o contrário, né? É muito legal. Só que quando você vai fazer essa brincadeira, o que você tá passando ali para aquela ferramenta? Os dados. Seus dados. Acesso ao seu celular também. Acesso ao seu celular. Porque quando você instala o aplicativo, ele fala assim... Aí ele quer, Referenciamento. não, ele quer tudo. O check que você faz assim, posso ter acesso à sua vida inteira. E você, na hora, vai, quero a minha fotinha. E da segunda geração, pode. Porque assim, ó, vamos lá. Para que o ChatGPT, vou ficar viajando aqui, ele quer acesso à minha base de fotos? Para que ele quer acesso aos meus contatos? Para que ele quer acesso, entre outras coisas? Se eu só quero, né, falar com ele. Então não teria necessidade. Então quando você dá esse acesso para aquela aplicação, ela está aqui no seu celular e a gente sabe quando a gente está falando que o Google está nos ouvindo. Ele diz Sim. que não, mas ele está Era nos o que eu ouvindo. ia falar. Só É tanto adendo que não é só o ChatGPT. Cara, é Tudo. o Instagram.
tudo. Tanto quando a gente sair daqui, vai ficar aparecendo um monte de patrocinado de inteligência artificial de aquilo ali não surge do nada no teu celular, não. Alguma nada coisa é do nada. Sim. Então, assim, vai vir. Só que você coloca os seus dados. E qual é o grande problema? Hoje, o volume de vazamentos de dados que nós estamos tendo no Brasil e no mundo é absurdo. Então, muito facilmente, se a gente colocar ali o seu nome ou o nome do Cadu, eu vou conseguir acessos, né, a informações, às vezes, que deveriam ser privilegiadas, né, com acesso um pouco mais restrito, mas tem de fácil acesso. E aí, com isso, as pessoas usam essas informações indevidamente, seja para abrir contas em banco, seja para criar uma rede social fake. Quantas pessoas, exemplo, uma vez eu dei uma entrevista, né, participei de um processo, uma entrevista de TV, no qual um cidadão ele tinha que andar com documentos pedidos pelo juiz que ele não era culpado. Por quê? Alguém pegou os dados dele, deu vários golpes no Nordeste. E é sério, no Nordeste. Então ele era procurado. Vou viajar aqui, no nome dos estados. Sei lá, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, não sei o que lá. O cara botou o pé lá, o pessoal soube, cana. E não tem desculpa. Ele está sendo procurado, já está lá o mandado de prisão dele. E aí ele tinha que andar com esse documento. Se ele desse o azar de esquecer a carteira ou alguma coisa... Eu vi um caso, um dia desse, de uma mulher que foi presa porque fizeram isso e ela passou, sei lá, 48 horas na prisão porque daqui que provasse que tinha sido... Não, imagina fácil para te prender, sim, mas é difícil para te soltar. E aí já teve situações parecidas com essa, isso fica aí um alerta, que já teve situações que mulheres foram presas, certo? A delegacia não possuía uma cela individual para a mulher. A mulher foi colocada aí, foram negligentes ali, a equipe policial, junto com homens. E essa mulher foi estuprada diversas vezes, saiu de lá com várias doenças, fora o trauma que tem. Então, assim, a gente precisa entender que a tecnologia ela é muito legal, mas ela gera problema quando usada de forma diferente. Então, quando a gente está falando de cibersegurança, é óbvio que o foco aqui da minha empresa, da Arrow, o meu propósito como consultor, é ajudar as empresas. Mas eu também tenho aqui o meu lado, né, de ajudar o Eric, de ajudar o Cadu, de trazer para a sociedade, porque quanto mais conscientizado as pessoas estiverem, e lembre-se, que às vezes não adianta nada eu estar batendo dentro do funcionário, né, algumas regras, alguns costumes, se ele não conseguir levar aquilo para dentro de casa. Sim. Não fixa. Então, a proposta que eu trago com palestras, indo faculdade, empresas, enfim, isso que a gente está fazendo aqui gente, alguns princípios que você faz dentro de casa, você vai levar ele para dentro da empresa. É uma ótica só um pouco diferente, mas o procedimento é o mesmo. Na prática, o usuário ali, né? A gente está falando aqui de, por exemplo, você falou dos memes. Você não faz porque sabe corre dos riscos, mas muita gente faz. Então, na prática, o usuário comum, quais são as principais coisas que acontecem com eles? É nesses aplicativos que são usados? É num clique de algum link? O que acontece de mais comum? O mais comum é assim, né? Grupo da família. Né? Nós estamos... Hoje são dia 2 de junho, né? Daqui a 10 dias tem o dia dos namorados, né? Você pode ter certeza lá que no grupão da família vai pintar vários links de vários restaurantes, de várias lojas com promoções, com almoços gratuitos, com 50% de desconto, que na hora que você clicar naquele link maravilhoso, você deu a sua vida digital para alguém. Certo. E é o que mais acontece. Então é assim, é a tia, né? Aquela tia nossa, né? Aquela avó, né? Principalmente os idosos, eles vão na intenção de ajudar. Não, pô, o Eric... né, esposa, namorada e tal, vou mandar aqui. Só que é um link malicioso. E você, Eric, você, Cadu, às vezes vocês não têm a percepção, vocês não têm... e às vezes tem, mas vocês estão ali na correria. Dia, assim. Era o que eu ia falar. Aí o que você faz? Promoção, não sei de que, 50%. Vai pro cara, eu queria levar minha mulher aqui. Puf, clicou. Aí no que você clica, e a gente estava até comentando aqui no bastidor, às vezes não é tão rápido assim. Ele vai te levar para um site... Esse site é um site malicioso. Por que malicioso? É um site fake, que ele vai coletar mais informações, vai pedir para você, às vezes, baixar um aplicativo, né? E aí esse processo que ele vai conduzindo você, e ele é muito sutil, porque hoje os caras estão com o português alinhado, estão com tem um script, né? Tem uma inteligência artificial que muitas das vezes é usada para isso. Ele cria uma rotina, conversa com você e quando você menos espera,
perde. Teve um cidadão agora, depois vocês podem dar uma gulgada aí, quem estiver vendo a gente, o cara perdeu, acho que foi 30 mil reais, porque ligaram para ele como se fosse do Nubank, dizendo que a conta dele estava em manutenção da Nubank, ele precisava movimentar o dinheiro de uma conta para outra, para fazer a manutenção, mais ou menos nessa pegada, o cidadão fez e o dinheiro não voltou. O Nubank. Né? E aí o cara queria matar o Nubank, mas... Pô, foi ele que caiu, né? A inocência dele... Gente, não tem essas coisas. Lembre-se, banco não liga para você, a Caixa Econômica não liga. Nem os bancos físicos ligam, imagina os digitais. Não ligam. Os caras conversam com você via e-mail e via chat. Se você... Chat no aplicativo. Do aplicativo, no site do aplicativo. Então, assim, esses aplicativos são muito legais. Eu me divirto, eu vejo, fico rindo, né? Você usa, Ismael? Não. Existem alguns cuidados que você pode ter lá na loja, na Play Store e da Apple? Sim. Que as pessoas observam, ó, esse aqui tem um risco de ser, esse aqui é 100%. Só de estar na loja, já principalmente na Apple Store, já diminui algumas coisas. Não que fique 100%. Mas o especialista é você. Mas... O negócio é mais vender. É mais ou menos, né? Na verdade, assim, quando você vai para a Play Store, né, que é do Google, né, hoje eles têm um processo de validação da aplicação muito grande, mas eles não são tão criteriosos, né? Não é 100%, né? Não é. Tanto é que hoje, eu não vou lembrar números agora, mas depois eu posso passar para você botar lá no canal, na rede social, que assim, hoje a Play Store tem um volume absurdo de aplicativos maliciosos, e são alguns centenas de milhares. Porra. Centenas de milhares. Nível mundial isso. Nível mundial. Você vai lá, baixa aquele aplicativo, um aplicativo malicioso, ele pede acesso, todo aplicativo, você já percebeu, ele pede acesso a tudo, e aí quando ele tem acesso a tudo, ele vai usar tudo que tem. Então ele vai pegar suas fotos, e aí pode usar algum tipo de distorção. Cuidado com os nudes. Então assim, celular não se bate foto, celular de nudes não se filma nada, né? Essas paradas mais íntimas, não se deixa... Na memória, né? Pô, fica lá até lembrando. Porque nuvem, né? Tá tudo na nuvem, aí sem querer tu subiu na nuvem já era, né? Mas, cara, é o seguinte, se eu tenho acesso ao seu celular, eu tenho acesso à sua nuvem. Sim. Se eu tenho acesso ao seu, não, é isso que seu Apple, eu tenho acesso ao seu iCloud. Não, eu tô falando, você tá no teu celular, vai pra nuvem. Vai! Isso que eu tô falando. E é legal, você consegue depois recuperar, caso o celular dê problema, mas assim, continua tendo acesso. Então, tem problema, e é sério. Então, o que você tem que avaliar? Primeiro, é você ver quem é o desenvolvedor. Então, dá uma avaliada, vê se é um desenvolvedor do aplicativo que é conhecido, dá uma gulgada, né? Aquelas estrelinhas contam ou não contam? Conta e não conta, porque é o seguinte, a validação daquilo dali, a gente sabe que tem alguns bots, né? Tem algumas automações, tem ferramentas, né? Hoje a gente sabe que tem farms, né? De cliques. Sim. Né? Tem farms de cliques. Então, isso é relativo. Então, valida quem é o desenvolvedor daquela ferramenta, valida se é um fornecedor idôneo. E lembrando que até hoje, como empresas de grande porte, tem colocado, às vezes, um aplicativo que está malicioso. Por quê? Porque ele não é malicioso porque está ali. Ele foi corrompido no seu desenvolvimento. Então, o atacante entrou dentro da empresa, né, botou um código malicioso sem ninguém perceber, e quando ele foi para essas lojas Play Store, né, da Apple Store, ele já foi contaminado, sem às vezes o fabricante saber. Sim. Então ele já gera um problema. E temos N casos disso. Então cuidado. Ver as estrelinhas são referências importantes, né? Mas é sempre validar. São vários fatores que você observa para ter o seu julgamento. E outro é assim, tem gente que gosta às vezes de baixar uns aplicativos fora da Play Store. Então assim, não habilite o seu celular para baixar aplicativos que não sejam de lojas oficiais, que você tem como configurar para fazer isso. Então não faça isso, porque você vai buscar de fontes, se ali já está ruim, imagina fora dali. E levando para o mundo corporativo, que é onde você atua, né? Quais são os principais casos que acontecem de cibersegurança que acontece, envolvendo LGPD ou não? Só um adendo, antes, o que eu acho interessante é exatamente o seguinte. Vou dar um exemplo que ia acontecendo comigo. E pode acontecer com todo mundo. Não sou especialista em segurança, mas muitas vezes você sabe disso, não vou clicar num link X, veio pelo e-mail, recebi um e-mail que eu não conheço e vou clicar no link, mas às vezes você está
preocupado com alguma coisa, você vê, pronto, aqui nem a gente estava conversando, o negócio da Livelo ou do passeio, cartão compra aprovada por X mil reais. Cara, você tá aqui... No medo você vai. Você tá aqui numa reunião, tá preocupada, um exemplo, alguém no hospital preocupado, viu aquilo ali, você já não tá bem 100%. Às vezes o cara pega só aquele milésimo de segundo... São gatilhos mentais que o pessoal usa, né? Isso. Então o pessoal usa técnicas de persuasão, né? Então pode ser que naquele momento, exemplo, eu tenho um cachorro em casa, né? Só que eu crio o cachorro como cachorro mesmo, né? Então é largado, né? Aquela coisa de cachorro mesmo. Mas eu não tenho de comprar roupinha, não sou adepto disso. Então assim, eu recebi um SMS, né? Dizendo que a roupinha do meu cachorro que eu comprei não vai chegar, não vai fazer sentido para mim. Mas já pessoas que gostam, né? De ter esse tipo de tratamento com o animal ali, esse cuidado diferenciado, ele já vai ficar preocupado, mesmo sem ter comprado. Ele falou, putz, não me lembro de ter comprado, comprei, não comprei, foi o meu marido, foi minha esposa, foi meu... Não sei, clica. Porque já é um hábito familiar. E geralmente a maioria desses ataques são via SMS, via e-mail, via ligação, via WhatsApp. Cara, o pessoal, hoje os criminosos estão com um portfólio bem diversificado. São profissionais. São profissionais. São bons no que fazem. São bons no que fazem, né? E são mesmo, né? São profissionais, são excepcionais, a gente não pode tirar, são inteligentes, são astutos, são assim, fora do comum. Mas estão usando, né, aquela inteligência, aquele conhecimento para algo que não deveria. O lado negro da força. O lado negro da força. Imagina esses bandidos usando o ChatGPT e fuder, né? Mas estão usando, estão usando. O ChatGPT ele chegou na minha casa, na tua e chegou na dele. Já chegou. E assim, o que acontece? Quando a gente está falando de empresa, né, hoje o pessoal está atacando de 3 formas, né? Existe um ataque que a gente chama que é o phishing. Né? Ele vem da palavra em inglês de pescar, né? Só que ele... com PH, né? Com PH, com SH também, o do phishing lá, aquela paradinha toda. Então é uma pescaria. Como é que era a pescaria antigamente, né? Existia um e-mail. Você não tinha o SMS na época, né? E não tinha as conversações de voz, como a gente tem hoje, né? Então, era o phishing, começou por e-mail. Esse ataque de phishing dessa pescaria, ele se diversificou. Então, hoje ele vem pelo SMS... Né? Você ganhou um prêmio. Né? Igual a gente viu aqui. Você foi autorizado uma compra no seu cartão de crédito que eu mostrei aqui para vocês de 2.000, não sei o que lá. Cara, desespero. Né? O salário do mês foi embora. O cara não tem nem cartão de crédito. Puta, passaram no meu cartão. Passaram no meu cartão. Eu não tenho, foi mal. Não, mas ele já clicou. Ele já clicou. Mas isso é phishing também. Isso é phishing. Em outro canal. Só que ele tem coisa de termo, né? Sim. Coisa de TI, né? Chama smishing, que é do SMS. Certo. Beleza? E aí hoje, algo que tá bombando, né? Aí o Cadu usa isso aí nas apresentações dele e tal, falando, que é o vishing, que vem de voice phishing. Então virou phishing, né? Bem cearense, né? Vish, né? Porque hoje existem ferramentas de inteligência artificial que modulam a voz, é isso? Elas facilitaram. Já existiam ferramentas, só que eram ferramentas um pouco mais restritas, que você usava... Não eram popular, que você modulava a voz. Tanto é que tem um caso, depois, quem quiser, eu vou mandar para você, me lembra lá de te mandar. Teve um CIO aí de uma grande empresa que eles perderam 250 mil dólares. Como? O CIO, né, o falso, o CIO GPT... ligou para o diretor administrativo pedindo que transferisse 250 mil dólares por uma conta dele, que ele ia estar viajando. Então é uma parada assim, tem a história engraçada. Sim. O diretor fez a mudança e pouco tempo depois, não vou entrar em questão de tempo, o CIO mesmo ligou para ele e ele falou, chefe, fiz a transferência. Mas que transferência? Não, o senhor me ligou aqui, falou X tempo atrás, pediu para mandar tal. Não, mandou. Aí esse dinheiro foi para, não sei se foi para Tunísia ou foi para Turquia, né? Para uma conta dessas cripto, não sei o que lá, que não vai achar nunca. Perderam 250 mil dólares. Caramba, loucura. Né? Que foi para conta de alguém. Quem? Não sabemos, mas foi. Então, hoje esses ataques estão muito mais aperfeiçoados, estão muito mais inteligentes, né? Astutos. Criativo, existe toda uma estrutura pro ataque e para que ele aconteça de forma efetiva. Nesse ataque específico, algumas formas de se prevenir?
Não, só Vai lá, deixa o Cadu nesse falar. caso, eu acho engraçado que é o seguinte: os caras realmente são profissionais, do mesmo jeito que a gente. Um exemplo, você trabalha com podcast. Tu não se pega pensando em podcast, como fazer o teu podcast, como melhorar e tal, e tal, e tal. O trabalho do cara é isso. Sim. Ele vai passar o Aperfeiçoar. tempo todinho pensando nisso, em como melhorar, em como ele aplica o golpe melhor e por aí vai. Você fez A pergunta é, por exemplo, eu acho quase impossível o cara, por exemplo, a questão do CEO aí que o funcionário ligou, papai, e usou a voz do cara. Como é que impede isso? Vamos lá, né? Aí, gente, é uma coisa que eu falo sempre, vai ficar chato, né? Mas eu preciso falar aqui também assim. Você precisa estar atento, né? Eu sei que a atenção, às vezes, quando a gente está numa situação, você precisa estar atento. Então, vamos lá. Recentemente, a minha irmã recebeu uma comunicação via WhatsApp, né? Que não era eu, mas tinha minha fotinho lá falando com ela e tal. Primeiro, você entender como é que é a interação que tem, né? Que você está interagindo. Outra, sei lá, teu pai tem o hábito de pedir dinheiro para você? Pode ter emergência? Pode, mas não tem um hábito, né? Ou, de repente, quando ele vem falar com você, ele tem um modus operandi, né? De falar com você. Palavras, filhão, ou filho, pô, meu querido. Ele vai falar com você de uma forma tal. Geralmente, o atacante, para ele entrar nesse nível de personificação, de personalizar, ele precisa ter acesso à informação privilegiada. Às vezes, ele não tem. Né? Então, é uma forma de você perceber como é que aquela pessoa que é íntima sua está conversando com você. Outra questão se é habitual aquela pessoa, né, fazer alguns pedidos para você, porque às vezes, cara, chega um amigo seu do nada e pede dinheiro emprestado para você, eu vou ligar pro cara. Sim. Pô, por mais que o cara seja brother, eu entendi ali que tem alguém morrendo, eu vou ligar. Peraí que pode ser um golpe. Não, né? na minha cabeça é golpe, né? Eu falo até com o Ailton aqui, que é o meu gestor de marketing aqui, né? Ele me ajuda com a agência dele. Que o Ailton fala assim: Ismael, depois que comecei a andar com você, eu vejo perigo até na maçaneta da porta. Na hora de abrir a porta, eu fico analisando: será que minha impressão digital vai ficar aqui? Será que alguém vai usar minha impressão digital? Porque aonde eu tô passando, onde eu tô vendo, né? Eu tô olhando situações, mas faz parte do meu trabalho. Como você está analisando, você vê o site de uma pessoa, vê um perfil de uma pessoa, você começa a analisar possibilidades para melhorar, para trazer mais efetividade. Então, eu penso assim. Então, a questão do nível de atenção tem que estar sempre, por mais que você esteja distraído, você viu algum comportamento que saia do normal, então você tem que colocar alguns travas para confirmar aquilo. Precisa, não dá para você ir muito aleatório. E geralmente quem cai nisso, ou é por falta de conhecimento, às vezes são pessoas mais simples, Outra você vê geração que também, ou o mais pessoal que velho. está ali na terceira idade, ou já chegando nela, porque a tecnologia não fez parte do dia a dia, né? Então, onde é que você vê muito isso? Então, você vê muitos golpes, né, caindo ali vamos falar assim, muito na periferia, pessoas com pouco acesso, apesar de ter um celular, Sim. brincar, mas às vezes não tem esse conhecimento. Cai. Às vezes são empresas, olhando aqui, trazendo para o meu dia a dia, são empresas que acreditam que estão seguras, mas não estão. Só para você ter ideia, trazer números aqui, para que uma empresa descubra, imagina só, vamos botar aqui numa empresa física, igual a sua, não digital. Algumas empresas levam 150 dias. 150 dias aí, divide aí por 30 e vê quanto dá, né? Porra, Quase 6 meses, né? quase metade do ano, né? 150 dias para descobrir que tem alguém andando na rede da empresa. Então imagina só, a gente vê aqui no seu ambiente, você vai levar 150 dias para descobrir que tem gente rodando aqui dentro da sua empresa. Mas por que você não sabe? Primeiro que ele é estratégico, não é só passeio quando você não tá. Você não tem câmera, que aqui tem, que não tem isso. Então, se você não tiver ferramental, se você não tiver pessoas te ajudando, você não vai descobrir nunca. Sim. Você não vai descobrir nunca. Teve um caso, só para devolver a palavra para você, teve o Hotel Marriott, conhece aquele? Sim. Sim. Os caras demoraram, não sei se foi 4 ou 8 anos para descobrir que tinha alguém rodando lá dentro. Mas fisicamente. Não, não. digitalmente. Certo. E o que os caras estavam pegando? Os dados dos clientes. O que eram os dados? Cartão de crédito, nome. Devem ter feito uma farra. E o pessoal tomando o golpe sem saber de onde estava vindo. Até que houve um grande vazamento de dados da Rede Mary, há uns anos atrás. E aí foi que começou as investigações mais profundas. E aí o atacante falou, não,
Ô, tô passeando aí, tem 4 anos aí, irmão. E aí começou a mostrar as evidências. O hacker se o hacker que é inteligente, na minha visão, se o cara roubar 1 centavo de 10 milhões de contas aí, ninguém ia reclamar de 1 centavo, né? Mas o processo é esse. Tanto é que, se você perceber hoje... Em vez de fazer compras de 10 mil reais, que aí chama a atenção. É de grão galinha enche o papo, Sim. né? Então, hoje, quando você vai validar cartão de crédito, você valida, ele manda lá um crédito, depois ele estorna. Concorda que você vai botar no aplicativo? 5 centavos. Eles têm aumentado isso daí, por quê? Porque alguns criminosos, né, alguns atacantes têm usado essa tática. Então, às vezes, eles variam. Há um combinado ali para que se perceba que não é um ataque. Mas o grande lance, o Eric, é que assim, a gente precisa ficar atento. As empresas precisam se precaver. E o Brasil hoje, ele é o país com maior incidente de ataques cibernéticos do mundo. Aqui na América Latina, imagina, vou botar América Latina para quem não lembra, hein, gente? Sim. México para baixo. Beleza? Gente, o Brasil é campeão. Vulnerabilidade gigante. Gigante. E principalmente para aquelas empresas que o pessoal acha, olha aí, empresário, que você que é PME, o crescimento de ataques a PME cresceu 141%. Porque a galera sabe que Né? eles estão menos seguros, né? Exatamente. E aí o que acontece? As grandes mídias não mostram isso. Você ouve falar que o pequeno médio empresário, porque não dá mídia, cara, não vende jornal, não dá clique, não dá nada. Então, assim, fiquem espertos, né? E comecem a pensar de uma forma diferente, porque assim, ó, 50 mil hoje para uma empresa faz falta no bolso? Com certeza. Quebra a empresa, não quebra? Sim. Então, às vezes, é o que você tem que pagar, às vezes, para você resgatar os dados da sua empresa. É o que o pessoal cobra. Eu estou botando por baixo. Né? Teve um recentemente aqui, eu ajudei uma agência de marketing, certo? O pessoal veio me procurar. O pessoal estava pedindo lá em torno, acho que era, não sei se era $300 ou era $3 mil. Você olhando, né? Dinheiro de pinga, né? Multiplica por 5, né? Dá um 15 mil, né? Alguma coisa assim. Mas 15 mil quebra a empresa, porque a empresa ela trabalha, né? Nós que somos empresários, assim, é dinheiro entrando, eu pegando aquele dinheiro que está entrando, eu pagando meu fornecedor, juntando ali para pagar, né, a folha de pagamento. Se aquele dinheiro não entrou hoje, não entrou amanhã, eu começo a meter no bolso. Quem é que tem 15, 20 mil, 30 mil PME de save guardado ali no banco? Tem? Além de não saber que se pagar vai realmente resolver o problema, né? Não vai. Paguei, tá resolvido? Aí ele Não entra se no sabe. segundo estorno, no segundo a extorsão que o Eric falou, que é a LGPD. Então, primeiro eu falo assim, ó, você quer o seu dado de volta? Me paga X bitcoins, que hoje isso é cobrado em bitcoins para não ter rastreamento, que é a criptomoeda. Depois que você fez isso, você pagou para reaver os seus dados, ele fala, beleza, olha, tô combinando aqui com a galera, agora eu vou fazer um churrasco, preciso comprar cerveja, então preciso de um dinheiro a mais. Então, se você não me pagar essa segunda extorsão, eu vou vazar os seus dados. Vazando o dado, você entra na LGPD. Aí só que para por aí não. A LGPD ela tem sanções. Aí vai lá no microempresário, no médio, pergunta, ele vai fazer algumas... E eu tô falando, gente, para quem não sabe, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela mandou um formulário de incidentes. Tipo assim, a sua empresa sofreu um incidente, você precisa dizer para ela, contar uma historinha de como aconteceu, o que vazou. E lá no finalzinho ele faz umas perguntas básicas. Você, empresário, você tem antivírus na sua empresa? Se não tem... Check. Meio que foi conivente. Né? Você tem firewall? Não tem. O que é isso, né? Você tem política de segurança da informação? Não tem. Você tem isso, que são premissas básicas que a ANPD e o mercado entende que as empresas precisam ter. Então, assim, quando você reportou um incidente para a autoridade, né, e você reportou que não tinha, ou reportou que tinha e na auditoria não tem, você mostra má fé. Sim. Mostrando má fé, a multa que pode ser 2% do seu faturamento ou até 50 milhões por infração. Caralho. Então, tem antivírus? Não. Uma infração. Tem firewall? Não. Tem isso? Não. Aí vai juntando. Beleza? Ela vai te multar.
Galera, vamos No cuidar, final- vamos cuidar então aí da segurança, da cibersegurança No das suas final, ou empresas, você né, cara? perde pro hacker ou você perde É. pro governo. Mas onde eu tô querendo chegar? Isso parece que a gente, quando coloca isso daqui, parece que a gente tá fazendo um terrorismo. Não é isso, gente. Na verdade, assim, hoje, como tem soluções de inteligência artificiais que a gente viu aqui gratuitas, certo? Que você pode agilizar para você desenvolver o seu negócio que está começando. Existem hoje ferramentas que você pode usar que atende esse público que cabe dentro do teu bolso. A gente conversou aqui, a gente estava conversando que assim, muitos de nós, né, como empresários, a gente às vezes tem alguns produtos, né, que são de prateleira, mas a gente vende de forma consultível, precisa entender qual é o business, para que a gente possa adequar e colocar as ferramentas ou trazer as soluções pertinentes para o seu negócio, para não engessar e também para não ferir teu bolso, mas de forma que mantenha você seguro. Então, assim, da mesma forma que a gente falou da inteligência artificial, existem soluções de cibersegurança que cabem no bolso do pequeno, né, do micro, do pequeno, do médio empresário. Do grande hoje é o que geralmente é o mais atendido. Sim. Mas essas três classes hoje conseguem ir para o mercado, buscar soluções e profissionais, né, para que ajudem ela nessa jornada que a gente chama, né, de cyber-resiliência, que você fique resiliente a esses ataques. Então é isso aí, galera. Atenção, usar as melhores inteligências artificiais como benefício, se cuidar, Isso. né, em comportamentos e outras ferramentas, porque o mundo é dos espertos, como já diriam, né, algumas pessoas, né? Jorgiano, vamos colocar nas redes sociais deles dois aqui, que aqui ainda teria muito papo pra gente falar, mas eu queria colocar a rede social dos dois aqui pra gente... principalmente a galera da cibersegurança, quer segurança, ir atrás do Ismael, mas eu queria pedir, encerrar aqui com vocês, fazendo uma provocação e ver o que vocês dizem, né? A Skynet vem aí ou tá muito longe disso? Cara, depende da empolgação de quem tá desenvolvendo a inteligência artificial, cara. Só para contextualizar a galera, ou então naquele filme O Robô, pode chegar um momento que a inteligência artificial vai se virar contra os humanos? Isso aí é coisa de filme de ficção científica ou pode acontecer? Cara, pode acontecer. Do meu ponto de vista, pode acontecer. E não sei se precisa ser tão longe assim, não. Porque acaba que ela vai tendo muitos inputs de informação. Ela vai começar a raciocinar não necessariamente como um ser humano, mas ela vai começar a tomar decisões, enfim. E no final vai acabar sendo mais forte do que o ser humano mesmo, se ela começar a se autogerenciar, não duvido. Assim, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de um software, né? Então, a capacidade de processamento dele é absurda, né? Então, ele processa várias informações simultâneas e até muito mais rápido do que a gente, né? Eu entendo que a gente ainda tem um chão ainda para chegar nessa questão da Skynet, né? A gente até brincou, né? Então, a gente tem aí a Siri, tem o Google, né? Tem a Alexia, né? Que simula, né, essa pegada da Skynet de já ter vida própria. A gente brinca, né, com a Siri e tal. Mas eu acho que ainda tem um chão. É óbvio que com a quantidade de inputs, né, e de informações que o mundo vem gerando atualmente, né? Não se compara, assim, eu já sou um quarentão, né? Então, na minha época, eu ia para a escola, eu tinha que consultar, fazer trabalho com enciclopédia. A Barça, né? Colorama, entre outras lá, para poder levar alguma informação para o colégio, porque não tinha isso da forma que tem hoje. Então, imagina aí essa inteligência artificial que com certeza tem, que você falou, você vai lá no YouTube, clica lá, você pega a transcrição daquilo que está sendo dito. Então, ela já tem acesso à informação. Sim. Então, provavelmente, ela deve estar nos escutando, hein? Cuidado aí, hein, ChatGPT, né? Ela vai escutar o que a gente vai colocar quando for pro podcast. Sim. Ela vai ouvir Vai isso. transcrever Vai isso. transcrever e vai transformar isso em informação. Mas eu acho que para chegar ao ponto de tomar decisões, né, assertivas e sozinhas, Personalidade. eu acho que ainda tem, porque hoje a gente precisa alimentar essa personalidade. Sim. O Cadu falou aqui, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso alimentar e dizer quem sou eu lá no prompt. Exato. Né? Eu sou o Eric é assim, eu sou o Cadu, eu sou assim, eu sou o Ismael, eu sou assim. Então, até esse avatar se autodesenvolver, seja a Skynet ou qualquer outro nome, né, o robô, né, seja lá o que vai ser, eu acho que ainda leva um tempo. Mas a gente precisa realmente ficar atento
A ferramenta tá aí, pode ser usada, é maravilhosa. Nós vamos usá-la para o bem, né? Boa, show de bola. Aqui as redes sociais dos dois feras aqui. Cadu Baracho ali, ó. Faça as ferramentas de inteligência artificial trabalharem por você, trazendo clientes, acelerando vendas, aumentando produtividade e gerando dinheiro de forma automática. Tá bem focado nessa aí de inteligência artificial. Sigam o Caduzão aí. Cara, dá muita dica aí de ferramenta gratuita que você pode usar no seu negócio, na criação de conteúdo e por aí vai. Aqui do Ismael TS Júnior, né? Casado para sempre com o André. Rapaz, é homem apaixonado. Cara... Rapaz, tá aí na bio, o cara é fera mesmo. André... Não é só porque tá perto do dia dos namorados, não, né? Não, cara, tá isso certo. aí Fundador da Arrow Security, consultor em cibersegurança, palestrante, professor e fera da segurança cibernética, né? Galera, recado final aí pra galera. Quem quer começar aí para falar de inteligência artificial e mandar o último papo? Posso? Vai, a palavra é sua. Galera, assim, tá aí para ser usada. Use com cuidado, tendo os cuidados para, em vez de usar pro bem, você acabar sendo uma vítima. Mas, de fato, eu acredito que veio, sim, para ficar, primeiro ponto, não é hype. Não é mais, tá todo mundo falando, não sei se vai ficar. Veio para ficar sim. Porém, veio, se você souber utilizar, veio para lhe ajudar. Não é para lhe atrapalhar, não é para tirar emprego. Voltando àquele início que a gente conversou. Vai depender do lado que você quer estar. Se é utilizar para gerar mais produtividade, gerar dinheiro, gerar mais informação para você, ou se você não vai tirar emprego, eu não quero. Vou ficar contra isso. Você que vai escolher. Mas no final, acredito sim que vai ajudar, basta você saber utilizar. Boa. É isso. É assim, cibersegurança. Quer saber um pouco mais? Me segue ali no perfil, né? A gente tem informações no YouTube, tem informações aqui também que você pode usar para chamar a gente para fazer palestras, né? Para dar aula, né? Precisa fazer um workshop, alguma coisa. E a gente leva essas informações hoje de uma forma gratuita, né? A gente tá aí para ajudar as instituições, levar a palavra, conscientizar. E a palavra certa hoje é treinar e conscientizar. E esse treinamento, essa conscientização, ela começa dentro de casa. Então, pega isso tudo que nós falamos aqui, leva para dentro de casa, treina o pessoal dentro de casa, que com certeza, isso que foi treinado dentro de casa, como meu pai já dizia, né? Se você faz em casa, você leva isso para a rua. Então, se você aprendeu direitinho dentro de casa, você vai levar isso para sua empresa, vai levar para a empresa dos outros onde você está trabalhando. Então, conscientizar e treinar. Boa, boa. Senhoras e senhores, esse aí foram os feras da inteligência artificial aqui. Grande Cadu Baracho, Ismael, obrigado aí por vocês toparem bater esse papo na boa aqui sobre esse assunto aí que tá em alta, a galera tá querendo informação, buscando, e foi bacana demais. Tenho certeza aí que muita gente aproveitou. Show. E você que tá chegando agora aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente fazer um trabalho bacana aqui, trazer mais gente, mais conteúdos, mais temas que estão em alta para você ficar ligado. Dizem que se não se inscrever no canal pode sofrer um ataque. Se você não se inscrever, reza a lenda aí, phishing, né? Reza a lenda aí de você perder as suas redes sociais aí. Boa, galera, obrigado, tamo junto e até a próxima. Show. É isso aí, gente, Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.